Saúdo a todos essa noite com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem para ouvir o que Deus tem para nós na noite de hoje. Hoje o estudo é um pouco mais extenso, não entro em muitos detalhes, falo logo a realidade e paro daquele negócio de pegar e ficar esticando, né? Não funciona assim. Fala a realidade, dá lá um pacote pequeno com uma potência bem grande e Deus vai sendo exaltado. Você depois mastiga isso, tá? Que é muita leitura hoje. Mastiga, anote, vai meditando na palavra de Deus. Medita enquanto você tem tempo para isso, enquanto nós temos tempo para isso. Daqui a pouco não vamos ter mais essa oportunidade. Tudo vem encaminhando para isso, né? Para nós perdermos aí a oportunidade de estarmos servindo a Deus. Diz assim a palavra, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos entender. Aqui a gente fala muito, eu não falo muito de receba aqui. Eu falo muito aqui de pegue e coma a comida que Deus está te dando na noite de hoje. Porque isso aqui é interessante. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, de número 1, o versículo, que vai estar nos informando a seguinte informação. Vê isso aqui para mim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Entenderam? Essa é uma realidade que está passando desapercebido, né, Marcos Honório? Marcos, né? Eu não pude ir naquele dia lá, Marcos, na inauguração, cheguei em casa muito tarde, né? Mas eu tive lá agora, semana passada, glorificando o nome do Senhor lá. Foi muito bom. O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Vamos entender por que diz espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Por que diz que se a pessoa não está dando, se desviou da fé e não dá mais ouvido às coisas de Deus, como que ele vai gerar uma doutrina de demônio? Aonde ele vai fazer isso? Irmãos, muitos de nós já estamos desviados dentro da igreja. Muitos de nós estamos nos lançando como proteladores de nós mesmos. Muitos de nós estamos colocando as nossas próprias ideias, saindo da orientação que vem de Deus, que é a Bíblia. Estamos fugindo disso. Estamos na era do nada a ver. O que tem? Então, muitos homens de Deus que a gente vê por aí só tem o nome. Não é mais de Deus, pastor Zé Carlos. Eu não estou falando que ele não é de Deus. Se ele se arrepender, ele automaticamente volta a ser servo, vaso de utilidade na casa do Pai. Mas por que diz: muitos desviarão da fé e darão ouvido? Vocês acham que eles vão sair da igreja? Não vai, irmãos. Eles vão começar a implantar doutrinas de demônio dentro da igreja. E isso nós já estamos vendo. Pessoas aí que foram criadas dentro do evangelho, que são pastores hoje, que estão se desviando da realidade bíblica. E eles não querem se desviar sozinhos. Eles querem que mais pessoas venham a aderir àquilo que eles estão pensando. De servir a Deus de qualquer jeito, que isso aqui é loucura. Igrejas que hoje não se fala nem mais na volta de Jesus. São igrejas que estão que afastaram. Qual a finalidade da igreja?
está nos orientando constantemente com relação às consequências que nós vamos ter se nós nos desviarmos daquilo que nós acreditamos. Estamos colocando em algumas áreas Jesus sentado numa cadeirinha lá embaixo e ele só fala quando esses homens querem. Pastor, misericórdia, misericórdia é uma realidade que nós estamos vivendo. A maioria das igrejas estão voltadas, alguns homens, para os próprios propósitos deles. E é por isso que esse versículo diz isso. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. E a gente pensa, pode ser a igreja. Mas o que nós estamos vendo são os homens que estão se afastando, e esses homens são pessoas que administram a casa do Pai. Muitos vêm se lançando. O negócio é encher. Eles descobriram que se falar o que o povo está querendo ouvir, e nós vemos um exemplo disso na Bíblia, com relação a um rei. Qual foi o rei que foi escolhido pela vontade e o desejo do povo? Qual foi? Foi Saul. A Bíblia diz que não foi Deus que designou que Saul viesse a ser o rei, mas foi o povo que elegeu ele, talvez pela conversa que ele tinha, pela altura, a estatura dele, a beleza facial. Elegeram ele por isso. E Deus não estava naquele negócio. Pastor, misericórdia, não estava. Deus estava com um rei após ele, que era o rei Davi. Esse sim, Samuel ungiu, ainda na época em que o rei Saul era rei. Deus desaprovou Saul, porque muitas vezes as nossas escolhas, elas vêm coabitar com os nossos desejos, e nem sempre o que Deus tem para nós está de acordo com o que nós pensamos. É isso que nós temos que entender. Então, aqui o Espírito Santo afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos aos espíritos enganadores e doutrina de demônio. Aí eu fico vendo um monte de crente que, quando vê uma igreja que não está de acordo com a palavra, diz misericórdia, o mundo está perdido. Ô irmão, quando você nasceu, o mundo já estava perdido. Quando eu nasci, o mundo jaz do maligno. Esqueceu disso? Você não tem que se aterrorizar com o que está por vir, mas você tem que glorificar a Deus, enaltecer a Ele nos mínimos detalhes e dizer: Senhor, o que o Senhor fala se cumpre. Está se cumprindo, e não se assombre com isso, mas glorifique a Deus enquanto ele se pode achar. Jeremias capítulo 23 e versículo 26 diz: até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Está lá no livro de Jeremias capítulo 23 e versículo 26. Abre a tua Bíblia e vê que isso é bíblico. Quantos são os profetas que nós vemos por aí profetizando aquilo que Deus não mandou, profetizando para as grandes massas: olha aqui, tu és abençoado, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, Deus é contigo. Vai ver, Deus nem o conhece. Vai ver, por causa da rebeldia dele ou dela, Deus se afastou. Mas muitos de nós ainda insistimos em alimentar esse tipo de profeta. Tem pessoas que, se você não... Eu já fui em igreja de pessoas ficar brabo comigo. Pastor, olha aí o que Deus está... Rapaz, não é assim. Eu não tenho como fazer isso porque eu quero. E geralmente quando eu profetizo não é coisa boa.
para aquele crente que não está ligado à árvore verdadeira, à fonte verdadeira. Porque a Bíblia diz que o Senhor açoita quem Ele ama. E eu sou muito usado nessa área. Queria eu ter um outro dom, mas sou grato a Deus por esse que Ele me deu. Tem pessoas que têm dom de cura, tem dom de libertação, tem dom de tudo que é jeito. Mas existe um dom que Jeremias era um desses profetas, que tudo que ele falava, o povo se levantava contra ele. E é assim o meu sistema. Quase tudo que eu falo, as pessoas me guardam, outros ficam com raiva. E você, pastor, você nem dorme? Não, nem durmo. Nem janto, nem almoço, de preocupado com isso. Eu não me preocupo com isso. Porque se Deus manda, eu entrego e acabou. Se Ele manda. Mas eu saí entregando profecias, como a gente vê por aí. Profecias essas que Deus não está no meio, Deus não se responsabiliza pelos nossos atos, não. Quando nós fazemos as coisas por conta própria, a consequência também vai vir por conta daquilo que nós estamos semeando, profetizando coisas que Deus não está mandando. Então a própria Bíblia, ela alerta até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes. Até quando? Isso é muito fácil de saber, né? Logo Jesus vai estar voltando. E aí eles param e vão pagar o preço por isso. Mateus capítulo 18, versículo 7 diz: ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Vocês viram que esses dois versículos, um tem questionamento e o outro tem a resposta. Ai, Jeremias 23 diz: até quando os profetas continuarão a profetizar mentira? Aí Mateus 18, capítulo 18, versículo 7 diz: ai do mundo por causa das suas ciladas. Profetizar mentira é uma cilada. Quantas vezes já vi pessoas sair da igreja por causa de profecia? Não, o profeta disse que esse mês Deus ia tratar na minha vida. Não sou mais crente. Nós temos que entender o estrago que nós podemos ocasionar na vida de outras pessoas. Por isso que Mateus 18, 7 diz: ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram. Deus toma isso como ofensa, porque você e eu estamos falando em nome dele, sei que ele não nos mandou falar. Está entendendo aí o questionamento? Então em Marcos 18 diz, 18 versículo 7, ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Ai de quem procede desta maneira. Ai, a Bíblia diz ai de quem anda falando coisas que Deus não mandou falar. Fala aquilo que Deus, se doer você fala, se não doer você fala, vira as costas e vai embora. Nós temos que entender que nos últimos tempos o inimigo das nossas almas, ele vem criando cilada, e essas ciladas estão dentro da igreja. Estão se levantando um povo rebelde dentro da igreja, que não para de contestar a Deus, brincar com Deus e, acima de tudo, usar o nome de Deus, sendo que Deus não mandou eu falar nada. Se Deus não te mandou falar nada, não fale, irmãos. Não se comprometa com uma responsabilidade que você e eu não vamos suportar a consequência das nossas irresponsabilidades. Sejam fiéis. Se Deus não te usou hoje, Ele vai usar amanhã. E se Ele não te usar amanhã, Ele vai te usar na hora que Ele achar que deve te usar. Mas tem pessoas que se não... Eu já fui assim em alguns lugares, eu nunca vi Deus falando tanto.
Uma pessoa só, profetizar para todo mundo. E ainda bate, né, no peito. E como prova que eu sou teu Deus. Deus não precisa ser provado que Ele é Deus. Deus é o único que não precisa, a Trindade não precisa provar que é a Trindade. Porque, todavia, quando alguém profetiza algo para a tua vida, que isso é de Deus, pode ter certeza de uma coisa: quando ele começar a falar, algo queima dentro da tua alma. Você entende que é Deus que está usando. Ele não precisa provar e nem colocar ele dizendo, se não for eu. Para com isso, irmãos. Deus é algo que não se explica. Deus também é algo que não precisa provar para ninguém que Ele é Deus. Quando o profeta fala e Deus está na boca dele, toda a igreja sente a presença de Deus. Mas geralmente esses profetas não estão tendo mais espaço dentro das nossas igrejas. Nós queremos profetas que venham trazendo para nós só o poder do benefício. É ou não é assim? A maioria. Quantas pessoas hoje não, quase ninguém me liga, quase ninguém. E eu até agradeço. Pastora, passa pro pastor Zé Carlos para orar por mim. Vá tomar vergonha na tua cara. Quanto tempo tu tá aí pedindo oração? Você tem orado para você estar pedindo oração? Existe esse questionamento. Oração nenhuma funciona se o outro lado não tiver, na cangaia junto contigo. Agora eu pego a responsabilidade dos seus problemas e apresento a Deus, e aí o outro lado está dormindo. Esse tipo de pessoa a Bíblia diz que vai ter com a formiga. O preguiçoso vai ter com a formiga. Como que eu vou orar por você se você não está orando pelas próprias causas suas? Não vai funcionar. A Bíblia diz que é bom que nós venhamos a andar em dois. Por que andar em dois, pastor Zé Carlos? Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Mas essa pessoa que está lá vai ter que entender a voz de Deus. E a palavra também fala com relação a isso. Ponha-te de pé e eu falarei contigo. A força... Há um ditado que diz, o cair é do homem, levantar é de Deus. Não, irmão, vocês estão errados. Isso é antibíblico. Não existe isso na Bíblia. O cair é do homem, o levantar também. A decisão de ficar de pé é tua e minha. Para com esse barulho. Eu conheço pessoas que você termina o culto e fica aquela fila. Quer dizer, a oração do pastor dele não vale nada. É da praga do pregador que talvez você não sabe nem quem é. Talvez está ali pregando, mas pelo que ele ganha. Dê honra aos seus pastores. Honra a tua casa. Mas há um ditado que o de casa, nunca é visto. Agora eu estou com um sistema que eu termino de pregar para o pastor. É o pastor que vai orar, não é eu não. E para com esse negócio de fila lá. Já vai orar você também. Vai orar, porque o mesmo poder que acarreta na vida do teu pastor, Deus tem ilimitadamente para vos dar, para me dar, para te dar. Basta você buscar, basta eu buscar. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Mas a questão é que a igreja está de um jeito que parece que tudo é o pregador que tem que levar. Parece que tudo é o pastor que tem que levar. Não, irmão, não é assim. A Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros. Mas veja bem que existe um S aí. Não está escrito um pelos outros. Está escrito? Não. Está escrito uns pelos outros. Quer dizer que existe um S. Eu estou orando por você e você por mim. É assim. É uma corrente. Não sou contra orar por ninguém. Mas há uns carinha amarela que eu vejo que quando eu olho, Deus diz, esse aí eu vou bater. Não se mete aí.
Esse aí não tem compromisso comigo, é só agora, debaixo da dor. Quem colocou, quem permitiu fui eu. Não se mete aí, viu, seu Zé Carlos? E eu fico olhando, vai anos e mais anos, aquela pessoa no mesmo segmento. Nunca cresce espiritualmente, nunca gera intimidade com Deus. Aí fica aquela cretalhada gelada dentro da igreja. Se dá glória é porque achou o hino bonito. Se a irmã cantar um pouquinho diferente lá, que cantar com a vozinha de arranhando, diz, essa irmã não canta bem, todo mundo fica calado. Se não pregar aquilo que eu quero. Então é essa igreja que eu estou vendo, maioria, não todos, que estão vivendo em conformidade com o que vê. Mas o homem e a mulher de Deus não vivem em conformidade com o que vê, mas vivem em conformidade com aquilo que Deus colocou dentro dele. Ele já entra na igreja para adorar, ele já vem de casa adorando. Essa igreja está morrendo. Isso quando não chega depois da leitura oficial. É ou não é assim? Isso quando não vai só aos domingos, quando vai? Tá pensando que você vai chegar em algum lugar? Não vai, irmãos. Para você adquirir de Deus, para receber de Deus, Deus tem que gerar na tua vida e na minha vida experiência. E a experiência vai fazer você bater o joelho seu 5 horas da manhã. A experiência vai fazer você entender que para receber de Deus, temos que primeiro nos doar a Deus. E como que eu faço isso, pastor Zé Carlos? Indo adorar a Ele nas madrugadas, falar mais com o teu Deus, e não jogar essa obrigação. Por isso que existe esse bolo de profeta imprestável, irresponsável, como eu conheço por aí. Uma vez eu fui para um tal de um monte. Eu nunca gostei de monte, porque eu acho que Deus não está lá na Bíblia que eu tenho que ir para monte, viver em cima de monte, para Deus falar comigo. A início de conversa. Eu fui uma vez com o Célio e eu vi algo lá que me alegrei muito. Aonde eu estava ficou tudo claro. Parecia um dia. E eu me alegrei. Fui para Cuiabá um tempo, passei aí lá no Morrinho, né? Indo ali para Santo Antônio do Levegé. E eu fui. Quando eu cheguei nesse monte com o peso que eu tenho, a dificuldade para chegar lá em cima, quase morrendo com a língua para fora. Quando eu cheguei lá em cima, eu fiquei aterrorizado com o que eu vi. Era um na cabeça do outro, receba, receba. Outro orando assim, Senhor, trata com ele. Eu vou para um monte desse. Monte é lugar para você receber reforço, desde que você vá com fé. Monte não é lugar para você colocar os seus problemas ali. Monte é lugar para você receber renovo. Mas não há profeta. E tinha um pastor lá que ele profetizava para todo lado. Todo mundo que chegava, esse que te fala, filho meu. E eu olhei para ele e o Senhor diz, eu não estou aí não, eu vou te mostrar que eu não estou. Tá, a segunda vez que eu fui, no mesmo monte, e o mesmo pastor. Sabe o que aconteceu lá? O pastor desceu o monte, mas 2 irmãs pelo outro lado. Lá é um monte bem alto. Não sei como foi que eles saíram lá embaixo, não. Porque se esse pastor não corre, a bala tinha pegado ele. As 2 irmãs tinham caso com esse pastor. E o marido descobriu. Então, irmãos, nem tudo que brilha é ouro. E aquilo me entristeci tanto de ver aquilo. E a partir daquele dia, nunca mais eu fui em monte. Pretendo um dia ir, mas é só eu e cara. Ou crente que realmente é crente. Eu chegava lá, era estranho, era só esses 4. Essas 3 mulheres e esse pastor. E lá vai muita gente. E eu ficava prestando atenção em algumas orações. Ó Pai, trata com a irmã fulana.
porque tu sabe que eu tenho sido sincero contigo. Ô irmãos, tem crente que não entende que quem corta diamante é o próprio diamante. E às vezes Deus vai usar um crente para cortar você e eu. Se Deus está mandando nós amar o próximo como a ti mesmo, como que eu vou para um monte orar para desgraçar com a vida de alguém? Isso é oração de macumbeiro. E é por isso que em algumas áreas as coisas de Deus estão sendo trituradas, desmerecido, desrespeitado. Porque eu cheguei aí para Monte quando eu era solteiro, isso em 1900 vem contando de lá para cá. Fui com o Célio, só eu e o Célio. 3 horas para 4 horas da manhã, aonde nós estávamos, a glória de Deus chegou ali, foi a coisa mais linda. Eu disse, não saio do monte mais nunca, mas as outras 2 vezes que eu fui, foi uma decepção. É esse o problema, o povo está confundindo as coisas. O monte é uma coisa séria, onde você não vai lá para tratar com um vizinho, você não vai lá para apresentar problema nenhum, você vai lá dizer, pai, eu estou aqui hoje, aleluia, viu? Eu estou aqui hoje, porque eu vim para te glorificar nesse lugar. Mas Deus não recebe. Qual que é a melhor oração que a Bíblia diz? Entra no teu quarto e venha falar comigo. Está lá na Bíblia. Na Bíblia não está dizendo, suba no monte e venha falar comigo. Monte é um sacrifício que você faz. Mas desde que venha ter em cada elemento, cada cidadão que vai até o monte, cada irmão, que ele suba como homem de Deus, que ele suba como mulher de Deus, que suba para receber de Deus o que ele tem predestinado para cada um que busca. Mas ao contrário, vão para o monte e fica lá, um profetizando na cabeça do outro. Eu nunca vi Deus usar tanto. E nós temos que entender que muitos desses profetas, como a palavra diz, Jeremias 23 e versículo 26, pega a tua Bíblia aí e lê comigo. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentira? Está aí na palavra. E foi isso que eu vi lá. E eu peguei um nojo, quando falava monte para mim, eu saía correndo. Mas tem muita gente que vai no monte, mas eles vão com um único propósito. Aqui em Tangará tinha uma Kombi que levava, mas lá não tinha esses piseiros. Nunca deu rolo. Nunca deu rolo. O pastor que eu estava indo tinha 2 amantes com ele no monte, todas as 2 casadas. É por isso que eu não permito que pessoas coloquem a mão na minha cabeça. Pensa no trem que eu fico azedo. Você não precisa colocar a mão na cabeça de ninguém. E esse lá não, você ia chegando, olha a mãozinha na cabeça, já de pé. Sei lá, eu mesmo cheguei com quase 1 metro de língua para fora, de canseira. Mais de meia hora para subir aquilo. Quando cheguei lá, eu doido para sentar e ele empurrando, eu receba que aqui é o altar de Deus. Não, o altar de Deus, a Bíblia diz que é dentro de cada um quando nós damos lugar. Aí, dentro de você, há um altar. Como assim, pastor? A Bíblia diz que se você deixar, ele entra. E se ele está, pode ter certeza que a glória dele está de dentro para fora na tua vida. Não é lugar, não. Não tem lugar. Uma é a igreja. Quando nós estamos reunidos, a glória de Deus está ali. Mas quando a igreja está vazia, a glória de Deus está lá? Não. A glória de Deus vos acompanha. Acompanha cada um que permitiu. No momento em que ele bateu, você abriu a porta, a glória de Deus está dentro de cada um. Para com esse negócio. Porque se fosse assim, eu já vi uma igreja que hoje é um bar. E aí? É um bar hoje. E aí? Não, que aqui essas paredes aqui é santa. Não, irmãos, aquelas paredes foi consagrada para fazer a obra de Deus. Mas em momento nenhum, Deus santificou objeto nenhum. Prédio nenhum, que eu estou lembrado, não.
Não existe isso. Nós temos que parar de idolatrar essas coisas. Ah, Deus está nesse prédio. Não. Ele está dentro do prédio quando você está lá dentro. Quando a igreja está reunida, o Senhor está ali. E quando a igreja sai, o Senhor acompanha cada um. Ele vai com você para a tua casa. Então eu vi essas coisas, essas brincadeiras. Os profetas. O profeta hoje não aceita nem ser perseguido mais. E todo profeta tem que ser perseguido. Não conheci nenhum profeta. Naum, Jeremias, Isaías, o próprio João Batista, que as pessoas muitas vezes dizem que os últimos profetas morreram lá no Velho Testamento, mas não é, irmão. Na minha concepção, o último profeta foi João Batista, antes de Cristo. Mas como assim, pastor? Como o senhor prova isso? Ele falou, opa, muito fácil. Na palavra está lá escrito que ele diz, eu vos batizo com água. Olha ele profetizando. Mas virá um, aleluia, que vos batizará com fogo. Ele estava ou não estava profetizando a vinda do Messias? Estava, né? Esse, biblicamente, o último profeta, na minha visão messiânica, né, é João Batista. Você vê Jeremias falando, você vê Isaías, né? Eis que um menino nasceu, né? É ele profetizando. Mas o último profeta que fala da vinda de Jesus, na minha concepção, posso estar errado, mas foi João Batista. Ele diz, eu vos batizo com água, mas virá um que está acima de mim, que vos batizará com fogo. Oh, glória a Deus. Lucas 17, versículo 1 diz, então Jesus declarou aos seus discípulos, é inevitável, né? Inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos. E isso nós estamos já cheios de ver, não é não, irmãos? E se eu te falar que boa parte da igreja já não está mais ligando com o que é certo nem o que é errado? Não, a maioria não é mais adorador do Cristo Jesus, mas adorador do homem. Ele pode estar errado. A gente viu agora aí, poucos dias, não viram a política, não? Não viram? Apesar que nenhum presta, né? Mas vocês não viram um condenado voltar a assumir o país? E tem muito crente que foi lá e diz, eu sou você, pai dos pobres. O meu pai é aquele que Deus enviou. Ele é meu pai. Ele é teu pai. Já vi crente falando isso, meu pai, teu pai. Aquele lá é tão corrupto que vocês não fazem nem ideia. Na minha visão, quanto sangue tem naquela mão. Quanta pilantragem tem ali. E tem crentes abraçando essas causas, dizendo, ele é meu pai. Teu pai é Deus, viu, Anta? Cuidado para quando você quiser abrir os olhos, viu? Para que não venha a ser tarde. Ninguém aqui na terra é teu pai, não. A não ser teu pai biológico. Mas o pai do pequeno, do pobre, como as pessoas falam, ainda é aquele que vive, que reina e que gerou uma oportunidade de riqueza eterna na vida minha e na tua vida. Porque nós éramos mortos, pobres, derrotados. E Deus oportunizou cada um de nós com a possibilidade de irmos morar no céu. Para com essa conversa, viu, crentalhada? Tem nada a ver em quem você vota. Problema teu. A consequência, o que eu acho bom é que não vai ser só eu que vou pagar pelas tuas escolhas. Você também vai pagar. Porque tem pessoas botando mais fé em homens do que em Deus. Maldito o homem que confia em outro homem e nas forças dos seus braços. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Viu? Então cuidado com as suas escolhas. Cuidado eu também com as minhas escolhas.
E é por isso que o mundo está indo aí de cada vez mais pior, se cumprindo. Porque muitos têm fechado os seus ouvidos para as coisas que vêm do reino. E aí vai levando a vida pelo que eu acho que eu vou ter benefício, né? E aí nem sempre os seus planos, Deus está no meio, viu? Vou só avisá-los. Lucas, Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levam o povo a tropeçar na fé. Por isso que eu disse aqui antes, que quem está fazendo tropeçar o povo de Deus são os homens que se dizem homens de Deus, que vêm denegrindo tudo que Deus constituiu nessa terra. Só que eu vou te dar um recado. A Bíblia diz que Deus não perde. E que ele ainda diz: ai, mas ai das pessoas por meio de quem vem esses escândalos. Lucas 17, versículo 1. Ai! Mas pastor, até agora eu não vi Deus tratar com ele. Ô irmãos, João Batista escreve na ilha de Pátimo, que ele diz assim, no livro de Apocalipse, que muitas coisas só serão vistas lá no céu. Esse julgamento você vai ver. Eu vou ver. Muitos homens que se dizem ser de Deus, que não tem nada a ver com Deus mais. Glória a Deus. João 16, e versículo 13 diz: no entanto, quando o Espírito da verdade, eu estou com dificuldade de falar hoje, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Quem é que nos orienta? Se você não se alimenta ou não se aproxima de Deus cada vez mais, como que o Espírito Santo vai te orientar? E é isso que algumas igrejas vêm fazendo hoje, afastando a presença do Espírito Santo e dizendo: aqui quem controla sou eu. Mas ainda há um povo lavado, remido no sangue de Jesus, que entra na palavra e diz: ei, esse camarada aí está errado. A Deus só devo baixar e ter reverência a Deus. Cuidado com isso. O que esse homem está falando é a cereja do bolo. Ele não está nos mostrando a forma do bolo e nem o bolo, só o colorido. Aqui é bom, fica assim mesmo. E para que isso? Esses são os homens. Mas Deus diz: ai de quem? Ai, eu tenho dó, viu? Ai de quem? Ai da pessoa por meio de que vem o escândalo. Ai de quem? Mas pastor, mas ele fez o escândalo, fez que fez, até hoje nada. Calma que não é no teu tempo, tá? Tudo é no tempo de Deus. João 16, versículo 13 diz: no entanto, quanto ao Espírito da verdade vier, ele vos guiará. Se você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ninguém te engana. E a Bíblia diz: cuide nos últimos tempos para que ninguém vos engane. Mas como que você se brinda? Como que você vai saber no meio de um turbilhão de pessoas que estão aí hoje propositalmente enganando o povo? Através dos olhos espirituais que Deus te dá, os ouvidos, o Espírito Santo. A Bíblia diz que a escuridão não coabita, não anda junto. E a hora que você vê, Deus vai te revelar. Cuidado com aquele lobo, que aquilo ali eu não conheço. Por isso que a palavra fala que muitos vão chegar lá no céu e dizer: mas eu preguei, pessoas foram curadas. Fala mais aí. Aí mais isso, andei o mundo inteiro. Pois é, mas eu não te conheço. O caminho seu é aquele ali, que você escolheu. Qual? O largo que leva para a perdição. E o final dele é bem depois desse julgamento aqui. Joga ele logo, que eu não conheço. Deus precisa. Nós precisamos ter uma aliança com Deus constantemente, para que Deus nunca venha, de maneira nenhuma, não nos reconhecer. E ele diz para esse pregador: olha, eu não te conheço. E assim estamos cada dia mais a tendência
é de muitos de nós desviarmos da fé e começarmos a protelar, a fazer do nosso jeito. Amém? Então, em João 16,13 diz que o Espírito Santo, ele que guia toda a verdade, é ele que mostra. Porque ele não fala por si mesmo, mas ele diz tudo o que tiver ouvido e vos revelará. O que é que o Espírito Santo ouve? O Pai e o Filho. E ele vem nos mostrando a questão que nós estamos nos fechando para isso. Amém? Atos capítulo 20, e versículo 23 diz: sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Será que os profetas de hoje estão preparados para isso? Porque não vai demorar, viu? Não vai demorar. Saiu uma lei aí que pastor de verdade vai preso, igreja vai ser fechada. Em alguns lugares já não podemos mais pregar na rua. No Rio de Janeiro já tem a lei. Viu? E você vai ter que cumprir. Mas a igreja está aí, cada vez mais distante. Se acomodada, alguém passando a mão, né? Ah, bichinho, fica aí. Enquanto isso, eles estão fechando. Ah, isso não vai acontecer nunca, pastor. Não vai não, hein? Talvez eu não viva para ver isso. Mas talvez você vai ter que negar Cristo. Que são poucos. Que se um dia o cipó pegar mesmo, são poucos. E vai continuar dizendo: eu sou filho do Rei dos Reis. E não me nego. E não nego a ele. É o fim. E o fim está mais próximo do que nós imaginamos. Quando nós falamos do fim, nós entendemos, muitos crentes entendem, sabe o quê? Jesus está vindo. O mundo vai acabar. Irmão, o mundo não vai acabar. Esse fim que eu estou falando aqui é o fim. Eles estão tentando colocar fim na santidade de cada um. Eles estão tentando te desvincular, desgrudar do Espírito Santo. Que a igreja que o Espírito Santo não gerencia, essa igreja ela vai aonde o vento levar. Mas a igreja que procura a palavra, hoje em dia tem pastores que não usam nem Bíblia mais. Repara! Não usa Bíblia mais. Não fala nada de dentro da Bíblia mais. É só sentimentalismo. Palavras essas que vêm a calhar. E Jesus está onde? Não sei. Com ele eu não sei. Eu sei aonde ele está aqui. E devagarinho eles estão tentando destronar o trono de Deus dentro de cada um de nós. E as pessoas vão se esfriando, como a palavra diz. E nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Por causa de quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não é para te gerar emocionalismo. A palavra de Deus, ela vem para construir algo sólido, firme dentro de cada um de nós. Se eu não aplicar a palavra como todos os dias aqui, eu estou errando. Eu tenho que ir pelo que a palavra está falando. E não com palavrinhas para agradar. Eu lembro quando eu comecei esse trabalho há 2, 3 anos, foi na pandemia isso. Dava aí quase 1000 pessoas. E hoje? Quase ninguém. Porque Deus um dia me cobrou: ei, para com esse barulho aí. Aplica a palavra minha. O que você sabe, o que deixa de saber, não quero aí. O que eu quero é que você aplique para muitos vão ouvir e dar crédito. Não a você, a mim. Tudo é para ele, irmão. Não queira ficar famoso. Atos 20. E capítulo 20 de Atos, versículo 23, diz: sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne de prisões e sofrimento que estão preparados para mim. Isso é Paulo.
Ele, quando ele entrava em uma cidade, o Espírito Santo já avisava ele: você vai ser preso aí. E em algumas ocasiões ele ia, mas ele sabia que o mesmo que avisou a ele ia retirar ele de lá. Não é Paulo e Silas que estão lá cantando, daqui a pouco clareou o presídio inteiro? E ainda disseram, né, para eles: as portas estão tudo abertas, vocês não vão fugir, por quê? Eles: não, Deus está só mostrando que Ele é na minha vida, é na vida de quem dá lugar a Ele. Se eu quiser eu vou, mas eu não vou. O Espírito Santo de Deus estava na vida de Paulo em todos os segmentos. Tudo ele sabia até mesmo quando ele foi assassinado. Ele sabia. Porque ele disse que ele combateu o bom combate, né? Terminou a carreira e guardou a fé. Quer dizer, ele fala isso antes da morte. Ele sabia, o Espírito Santo, mas ele também entendia que morrer em Cristo era nascer para a vida eterna. Oh, glória a Deus. É isso que nós temos que entender. Não deixe os seus filhos em casa esquecer Jesus. Tire um tempo para ensinar o que é Jesus para eles, porque as escolas estão estruturando uma nova estrutura na cabeça de cada filho. O que tem de professor sem caráter aí? São muitos professores que estão nessa linha aí de fazer uma geração promíscua, uma geração de rebeldes. Revise o que os seus filhos estão estudando. O lesbianismo, o homossexualismo. Às vezes seu filho ou sua filha nem ia para essa área, mas o meio que ele está vivendo. E está vendo um professor lá dizendo: olha, você pode ser menina, você pode ser menino. Ah, mas eu sou homem. Mas você pode se sentir Maria. Ah, mas eu sou Maria. Mas você pode se sentir o João da borracharia. É isso que estão ensinando. Eles estão destruindo primeiro aonde? A estrutura familiar, viu? E é para muitos aí que fez o tal, né? Meus parabéns, viu? Prove do veneno. E havia um outro aí que queria colocar tudo militarismo, que aí pronto, acabou a conversa. Ali assim, sim, não e não tem negócio de não tem. Escola militar é terrível. Ensina o teu filho a ser homem. Ensina a sua filha a ter ética, a ter moral. Alguns colégios aí dá nojo. Eu ia buscar a Samira e eu lembro muito bem que alguns colégios, o jeito que os alunos vão. Em colégio militar não existe um padrão. Ali ensina já desde pequeno que o seu filho tem que ter caráter. Mas tem pai que não está nem aí. Tem pai que às vezes acho que passa de semana, não senta com o filho. Cuidado, é na tua casa, viu? É na minha casa. Você é o porteiro da tua casa, amém? Atos 26, no entanto, que em todas as... Então Paulo, ele era alertado. Atos 20, e versículo 20 e 23 confirma isso. Paulo era alertado. Imagina, ele sabia, por quê? Porque havia nele um Espírito de Deus que avisava ele constantemente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Você viu? Tudo ele investiga. E vou dizer mais uma: o Espírito Santo, ele é sensível. Se bobou, ele sai. E é isso que o inimigo quer. Porque é ele que nos comunica. É ele que nos dá gozo. É ele que gera prazer de nós irmos à igreja adorar a Deus. É ou não é? E o mundo está de olho nisso. Vamos acabar com isso? Estavam começando nas escolas. Nas escolas antigamente tinha matérias sobre religiosa. Hoje não tem. Mas estão ensinando uma outra religião aí, né?
uma outra religião, não vou falar o nome aqui, porque senão, né, hoje está desse jeito, você fala qualquer coisinha aqui, teu vídeo é travado. Mas são sim doutrinas de demônio que estão nas escolas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19 diz: todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. As divergências que eu sempre falo aqui, vai haver entre nós. E às vezes é no passar da peneira que a gente sabe quem fica e quem cai. Às vezes nós estamos dentro da igreja achando que todo mundo ali é santo, mas não é assim não. Às vezes ali vai existir muitas divergências, muitos desentendimentos que te entristecerão. Mas aqueles que estão olhando para Deus entendem que o joio é criado, é crescido, cresce junto com o trigo. Porém, aquele que é joio não produz, mas aquele que é trigo será selecionado por Deus no dia da grande partida do povo de Deus. Então entenda isso. Diferenças nós vamos ter, mas há aquele irmão, aquela irmã que por mais que já teve divergência com B ou com A, ele vai chegar no outro, porque o Espírito vai estar nele, dizendo: ei joio, eu te amo, mesmo sabendo que tu é joio. Não ligue com as perseguições, com as divergências, porque isso faz parte do rol de quem vai morar no céu. Segunda Tessalonicenses, né? Eu já estou com dificuldade para falar, irmão. A boca endurecendo, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz: não vos deixe enganar de forma alguma, por ninguém. Porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que aqui está falando? Não vos deixe enganar. Mas como que eu não sou enganado? Se aproximando daquele que abre os nossos olhos. Quem? O Consolador. Viu? Mas tem pessoas aí que não estão nem aí, tudo que fala vai. Desde que ele tenha uma vantagemzinha. E é por isso que entre nós há muitos mortos caídos e outros doentes que não sentem mais nada. Está ali, foi pelo que ouviu e não pelo que sentiu. Então o Consolador está aí, não vos deixe enganar. Se aproxime dele, dê lugar para ele, que ele vai fazer você andar nesse caminho estreito como se tivesse nenhuma estrada de mão dupla. Só ele que te dá gozo nesse caminho. Não vos deixe enganar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, entretanto disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí tem crente dizendo que vai melhorar. É isso que eu não entendo. Pastor, nós estamos orando para a glória de Deus. Deus já até falou comigo que o nosso país, além de celeiro do mundo, o próprio Deus rege nele. Será? Aonde Deus reina, não há, viu? De jeito nenhum, presença de Satanás. Aonde ele reina, aonde ele senta, Satanás não entra lá. Viu? Aqui tudo é dele. Mas ele, quando lança Satanás para a terra, ele diz: agora o mundo jaz do maligno. O que é importante para Deus aqui? As nossas almas. E por isso ele lançou a oportunidade, a porta lá na cruz. Que sem a cruz nós estaríamos perdidos. Então o mundo jaz do maligno. Está sob o controle dele. Então Deus não reina. Não, o reino dele é além disso aqui. O reino dele está dentro de cada um de nós. Quem tem o reino de Deus dentro dele, ele tem caráter, ele tem responsabilidade. Não é profeta mentiroso. Compra, paga. Ele é justo.
e entende que nós vamos passar, todos vão entender. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e crente não vai ficar dizendo, ah, misericórdia, o que é isso? Não, se você entende a palavra vai te orientando, e o Espírito Santo dizendo, ó, eu vou te ajudar a sobreviver nesse tempo terrível. Mas tem uma calentarada que não pode ver um fogo e dizer, o mundo está acabando. Não, irmãos. O que está acabando é o desejo de muitos homens e mulheres de Deus em entrar pelas portas a qual Deus está determinando que nós venhamos a entrar. Tiago capítulo 3, versículo 15, diz, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Tem muitos ensinamentos aí que é do próprio, é dele mesmo. E esses tempos terríveis estão agora aí, a gente está vendo. Já está vindo uma lei aí das igrejas satânicas. Nós vamos ter que respeitar e ficar caladinho. E eles vão ter mais espaço que nós, viu? Porque eles estão no trono do reino da terra, viu? Então por isso que esse versículo diz que isso não vem, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Lá em Tiago capítulo 3, versículo 15. 2 Pedro agora, capítulo 2 e versículo 1 diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. É o que eu falo. Tem igrejas aí que Deus não está lá. É eles que introduziram. Mas como que fizeram? Foi o bichão lá, o cabeludo, que veio? Não, usando nós que somos pastores. Aí eles vão colocando heresias, dissimuladamente, eles vão introduzir e pronto, acabou. Mas pastor, e o que vai ser de mim? A palavra é o teu alimento e a tua força vem do Senhor. Aquele que permanecer dentro da palavra e mantendo-se aliado de Deus, esses passarão e verão tudo isso, e quanto mais aumentar, mais perto está a tua vitória. Amém? 2 Pedro 3,3 diz: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Precisa explicar isso? 2 Pedro 3,3. Precisa explicar isso? Tem crente que tem que explicar isso ainda. Tome vergonha. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias, Deus está constantemente pedindo para que vocês abram os seus olhos, que eu abra os meus olhos para o que vem acontecendo. Mas você vai combater isso? Não, você não vai vencer isso. É para você ver, glorificar a Deus, porque a Bíblia já vem nos alertando. Tem a Bíblia como a bússola das coisas que sobrevirão sobre o homem. Considerai, 2 Pedro 3,3, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando sua zombaria e seguindo suas próprias paixões. É o que nós estamos vendo dentro de alguns núcleos de ministérios que a gente conhece por aí. É desse jeito aí, irmão. É isso e pronto, acabou. 1 João capítulo 2, versículo 18 diz: filhinho, esta é a hora derradeira, e assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. É Deus falando ou não é? É que nós não gostamos de ler isso aí. Nós gostamos assim, a glória da segunda casa é maior que da primeira. O que Deus tem para mim não. Deus não tem nada com quem não entende essa bússola. Procura se achar. Procura manter-se atento. Que cada vez que você vê um negócio desse, você vai glorificar a Deus.
É a hora derradeira que nós estamos vivendo, e isso é bíblico. 1 João capítulo 2, versículo 18. Estamos vivendo assim. E o anticristo aqui até confirma que o anticristo já está entre nós. E não é de agora. Eles estão se organizando. Aí você vai ver, eu vou ver aonde que a igreja vai. Ah, pastor, mas Jesus vai vir antes. Será, irmãos? Porque a Bíblia também diz que antes da vinda dele, ele vai balançar a figueira. Vai balançar. Ele não vai pegar ninguém dormindo, não. Ele vai balançar, só vai ficar os que... Por isso que no livro do Apocalipse fala: o que conseguir chegar até o final, não olhar essas oportunidades de servir a Deus como porco. Esse crente que vai atrás na igreja só atrás de vantagem, que sai atrás de profeta. Deus, se quiser falar contigo, você pode estar dentro do núcleo da terra, lá ele desce e vai falar contigo. Para com isso, dando dinheiro para profeta profetizar. Vai morrer para lá, crentalhado. Deus, quando você tem a tocha dele dentro, Deus fala contigo a hora que ele quiser. Ele fala. Tu não precisa sair correndo atrás de ninguém. 1 João 4,6 diz: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. E assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, o amor de Deus nos move. Quem é de Deus conhece a voz de Deus. Mas quem não é... Pastor, por que diz quem é e quem não é? Ó, irmão, vamos ser sinceros aqui. Vamos parar de melancolia. Porque existe um povo que é chamado de filhos da perdição e acabou, irmãos. Tem jeito para ele não. E não, pastor, não. Ele nunca vai dar lugar a Deus, não. E é bíblico isso. Filhos da perdição. Tem pessoas que é assim. E acabou a conversa. Nós que somos de Deus, quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos entende. E é assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem dá ouvido às coisas de Deus e coloca em prática, esses andam com o Espírito da verdade. Mas o rebelde é o Espírito do erro. E dentro do quadro do Espírito do erro, ele vai ocasionar para si mesmo a sua própria condenação. Judas, capítulo 1, versículo 18, livro Judas, lá perto de Apocalipse, que diz: os quais vos alertavam nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. É a Bíblia dizendo. E muitos desses zombadores estão dentro de uma igreja, administrando o povo de Deus. Tem igreja aí que dá nojo entrar nela. Deus não está ali. Deus não é permitido entrar ali. Eles falam de Deus, mas Deus não está ali. O propósito ali é outro. Vamos para o último versículo, Apocalipse 16, e versículo 14 diz: ora, são os espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Abra vossos olhos, viu? Eles vão aos reis de todo mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo o que esse versículo diz? Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Lá em Apocalipse 16 e 14. Pega a Bíblia tua lá. O pastor está inventando história. Não é, não. Há pessoas falando em nome de Deus aí, que não tem nada a ver com Deus. E eles cura. Ajeita a casa. Ajeita. Abre porta, pastor. Abre. E dessa maneira é que aquele versículo se completa. Cego guiando cego. Porque muitos de nós não queremos entrar pelo processo de pagar o preço. Entendeu? Aí prefere que outras pessoas paguem esse preço por nós. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse trabalho de hoje. Depois você pega de novo, porque já passei de 1 hora aqui. Mas hoje foi versículo pra caramba, né? Mas foi muito bom. Que Deus continue a revelar na tua vida o que é necessário para que você siga adiante
sem ninguém vos enganar. A Bíblia ainda abre os vossos olhos, os nossos olhos, amém? Bendito Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, aquele que não é um Deus de repente, mas é um Deus único, soberano e que está presente nas nossas vidas. Deus, visita os presídios nesta noite. Trabalha na vida daqueles homens e mulheres que estão ali encarcerados, porque eu sei que o Senhor é Deus e tem poder para isso. Deus, também nesta noite maravilhosa, visita os que estão enfermos em todos os lugares, Pai. Aqueles que talvez o médico disse hoje não tem jeito, mas o Senhor dá jeito em tudo. Visita cada casamento nesta noite, Pai, para que venha, meu Pai, entrar todos os dias na vida conjugal os homens e mulheres com mais sinceridade, com mais caráter, com mais respeito e com mais fidelidade, meu Deus, à vida conjugal. Muitas são as oportunidades que até mesmo no meio do seu povo hoje se dá notícia de muitos que estão caindo. Mas reforça, meu Deus, a visão de cada casal, para que esses casamentos, Pai, não cheguem ao final que o inimigo deseja para nossas vidas, para os nossos casamentos. Deus, também nesta noite abençoa a vida da irmã Francisca Souza, no estado do Piauí. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida dela. Que o Senhor também, meu Deus, abençoe a vida do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima, os seus filhos, a igreja e ali o trabalho a qual eles fazem, Pai. Que o Senhor leve pessoas realmente necessitadas da Tua presença. Que eles venham, meu Deus, ter um dia amanhã de bênção, de muita maravilha. Que o Senhor continue, meu Deus, orientando naquilo que eles não conseguiam, o Senhor consegue. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz. O Senhor é o Deus do impossível e este casal dá crédito ao Deus que tem feito o impossível por eles. Deus, também nesta noite abençoe a vida da Kelly Passamay, do meu grande amigo Júnior Passamay, ao neto, meu Deus, que nasceu agora. Que o Senhor continue abençoando este casamento, essa nova vidinha que está aí, que foi o Senhor que colocou. Vidinha não, uma vida grande, ainda pequena em estatura, em tamanho, mas um dia será um grande homem valoroso, porque eu sei o projeto que Deus tem na vida desta criança. Que ele venha para o gozo, não só dos pais, mas gozo primeiramente para o Senhor, que é Deus, que providenciou esta vida de presente a este casal. Abençoe a mãe, a irmã Josefa, o pai, todos eles, o pai do Júnior, né, onde ele estiver. Dê prolongos dias de vida, saúde, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor é Deus. Deus, também apresento os irmãos, os filhos da irmã Josefa, os netos, os genros e noras que eles têm. Que o Senhor continue a protelar, a ser a segurança destas famílias em nome de Jesus. Deus, também nesta noite apresento a minha tia Sebastiana, lá no estado de Rondônia, na cidade de Colorado. Abençoe os filhos, todos os meus primos, lá de Rondônia, lá do Pará, aqui do Mato Grosso, os que estão morando ali no Paraná e aqueles que moram fora deste país, ali no Portugal. Que o Senhor continue abençoando-os ricamente. Deus, abençoe também todos os meus irmãos. Ó Senhor, os negócios deles, que eles venham, meu Deus, estar debaixo da Tua orientação. Que nenhum oportunista venha dar prejuízo a cada um deles, mas que eles sejam orientados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor abençoe as minhas cunhadas, todas elas. Que o Senhor abençoe os meus sobrinhos, todos eles. E aí também, meu Pai, a minha mãe. Que o Senhor prolongue os dias e dê a ela, meu Deus, o prazer de sentar e olhar o caminho a qual o Senhor fez com que ela viesse trilhando até mesmo sem perceber. Porque quem anda segundo a sua orientação vai passar por muitas coisas que nem percebe, porque o Senhor os livrará de tudo que é mal. Abençoe ricamente as nossas famílias na noite de hoje. Abençoe as pessoas que estão aí, que deram crédito a esta palavra do começo até o final. Sei que o que eu falo muitas vezes algumas pessoas não concordam, mas quem é que agradou a todos?
Eu estou aqui para fazer a tua vontade, Deus. Não sou melhor que ninguém, porque o melhor, único e soberano aqui é o Senhor. Também, Senhor, entra na minha causa, meu Deus, da minha saúde, na saúde da Carla, da Samira, da Anne. Entra, meu Deus, com providência naquilo que nós necessitamos, porque eu sei que o Senhor é Deus, e para o Senhor nada é impossível. E nesta noite estamos pedindo, porque algo está acontecendo, e nós estamos necessitando da sua providência na nossa vida, porque eu sei que o Senhor é Deus. Nos abasteça, meu Deus, todos os dias de entendimento, seja ele doce ou seja ele amargo, mas que seja do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos tenham uma noite de renovo e uma manhã de esperança. Amém? Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.